ti, até transborda. Pra onde iremos nós? Só tu tens a palavra de vida eterna. Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus a todos. É com muita alegria que estamos começando mais um AD News Jovens. Sejam todos bem-vindos. E hoje conversaremos sobre mais um assunto para o nosso crescimento espiritual, em especial toda a juventude da Casa do Senhor que nos acompanha neste momento, e a sua audiência é muito, mas muito importante para todos nós. Seja você que nos acompanha pela TV, rádio ou pelas redes sociais. Estamos pelas redes sociais, ao vivo agora pelo YouTube e EADPE Live e Rede Brasil Oficial. Abrilhantando o programa de hoje, os jovens da Assembleia de Deus, sob a presidência do pastor Ailton José Alves. Sejam todos bem-vindos, a paz do Senhor. Amém, glória a Deus. O nosso querido cantor, presbítero Josafá. Paz do Senhor, presbítero. Pai do Senhor, meu amigo Manassés, um prazer, um privilégio estar aqui. Amém. E a jovem senhora, cantora da Casa do Senhor, Evelyn Pio, seja bem-vinda. Amém, glória a Deus. E a banda, né? Abrindo aí, abrilhantando o nosso programa todos os dias. Que Deus continue abençoando vocês. Bom, e hoje estaremos falando sobre o seguinte tema: o jovem e a imoralidade. E estaremos hoje respondendo algumas dúvidas sobre essa temática. Por isso, hoje contamos com a presença do pastor Cândido de Freitas. Pastor, seja bem-vindo, à paz do Senhor. A paz do Senhor, irmão Manassés, e a todos, inclusive os jovens que estão aqui. Enfim, é um prazer muito grande podermos estar juntos para falar um pouco da palavra de Deus num tema tão específico, tão importante como este. Amém. Evangelista Marcelo Teles, paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, irmão Manassés, e também saudar aqui o pastor Cândido, os jovens, nossos irmãos que louvam a Deus, e agradecer a Deus essa oportunidade, ao nosso pastor presidente. Estar na Rede Brasil é sempre estar em casa, não é? Muito bom divulgar a palavra de Deus através das mídias. Amém. E hoje vamos aproveitar, né? Estamos com dois mestres aqui na palavra do Senhor Jesus, e os jovens aproveitem para fazer perguntas também. E a gente começa, eu quero perguntar tanto ao pastor como ao evangelista, o que vem a ser a imoralidade. Bom, o conceito de imoralidade é basicamente a questão da prostituição, porque a palavra prostituição ela se estende justamente para essa etimologia, não é, de imoralidade. E o conceito de imoralidade é tudo aquilo que é averso à moral. E moral é um conjunto de princípios, de regras, de paradigmas, de leis que são estabelecidos para uma pessoa ou para uma coletividade. E uma vez esses princípios, esses paradigmas, essas regras sendo quebradas, daí inicia-se a questão da imoralidade. Então, basicamente, o conceito é dentro disso que eu acabo de colocar. Evangelista, agora o difícil é que nós estamos cada vez mais dentro de uma sociedade cada vez mais com práticas imorais, não é? Com certeza. Talvez, assim, as pessoas que estão agora nos assistindo perguntem, né? Por que estudar sobre um tema como esse, né? Falar sobre imoralidade ou sexualidade deturpada e também da sadia se faz necessário, primeiro, porque é um tema bíblico, né? A Bíblia trata sobre a sexualidade sadia, sobre a imoralidade sexual. Então, em contato com as Escrituras, eu sou confrontado com esse tema. Segundo, é porque faz parte da constituição biológica do ser humano a sexualidade. Então nós precisamos saber como exercer a sexualidade dentro dos parâmetros, né, estabelecidos pela palavra. E segundo é que se a gente não aprende pela palavra, nós vamos aprender da forma deturpada, da forma imoral, depravada, como o mundo apregoa. Não é isso? Através da grande imprensa e das mídias sociais, principalmente, nós vamos ver mais à frente, né? Então é um assunto bastante útil, faz parte da nossa Constituição e nós precisamos
estar atentos ao que diz a palavra de Deus sobre este assunto. Paulo vai falar sobre isso, né, pastor? Que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. E o que é que ele quer necessariamente falar sobre isso dentro dessa temática? A partir do momento em que o ser humano caiu espiritualmente, conforme Romanos capítulo 5, versículo 12, a palavra de Deus diz que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, por isso todos pecaram. E foi a partir do momento em que houve a queda espiritual, em que, como já disse, quando conceituei a questão de moralidade, houve aí uma quebra dos princípios estabelecidos por Deus no Éden. E a partir dessa situação da queda espiritual, então o espírito do erro começou a operar nos seres humanos. Inclusive, João trata sobre o espírito do erro na sua primeira epístola, e a gente entende que o espírito do erro conduz os seres humanos para o que é averso à vontade de Deus. E essa operação satânica, no sentido de levar as pessoas ao desregramento, é que faz hoje, lamentavelmente, a gente ver muitas pessoas viver uma vida dissoluta. E quando a gente usa a expressão dissoluta, a palavra dissoluta significa desregramento. Viver uma vida sem equilíbrio, sem sensatez. É o que Pedro diz na sua segunda carta, viver uma vida desenfreada. O desenfreamento é fruto da dissolução. E a dissolução é resultado da queda espiritual. E por conta desses princípios que a gente está colocando, a gente observa que o pecado, ele domina o ser humano quando ele não tem a presença de Jesus dentro de si. Porque eu poderia até usar um exemplo aqui. Um recipiente cheio não tem espaço para nada. Mas um recipiente vazio, ou então pela metade, faltando algum espaço, ali haverá espaços para outras coisas ocuparem. Então eu digo que um ser humano vazio de Deus, ele é ávido pelas coisas do mundo, como a W. Tozer bem colocou. Ele disse que um homem vazio de Deus, ele está ávido pelas coisas do mundo, inclusive a questão da imoralidade. Então, respondendo a sua pergunta, irmão Manassés, a gente percebe que desde a queda, o espírito do erro vem operando nos seres humanos que estão vazios de Deus. Daí a gente já pode entender que a gente precisa estar cheio de Deus para ter controle, para ter equilíbrio, não só com relação à imoralidade sexual, mas outras coisas, outras áreas da vida também. Evangelista, e bem o contexto de Corinto, né? Sim, quando Paulo ele fundou esta igreja na cidade de Corinto, o registro está em Lucas, aliás em Atos por Lucas, no capítulo 18. A cidade de Corinto é uma cidade da Grécia onde a imoralidade sexual dominava a cultura, né? Inclusive estava atrelada à prática da idolatria. Haviam prostitutas cultuais, então as orgias, as práticas sexuais fora do padrão faziam parte até mesmo da adoração dentro do templo pagão. É tanto que quando alguém queria se prostituir, ele diria, eu vou corintizar. Então, dentro dessa cultura impregnada pela perversão sexual, surge uma igreja. E uma igreja pujante, que na epístola de Paulo aos Coríntios, que ele fala dos dons espirituais. Porém, é uma igreja que está dentro de um contexto impregnado pela imoralidade. E os cristãos precisavam ser advertidos quanto à vida passada e quanto à vida presente. Ali, nós vemos Paulo dizer em 1 Coríntios 6, versículo 9 e 10, que haviam antigamente, eles eram devassos, imorais, sodomitas, efeminados. Agora foram lavados, santificados e justificados. Então, Paulo fala do antes e do depois. E também vai dizer que os corpos dos crentes não devem ser entregues à dissolução, como disse o pastor,
E a imoralidade, porque o nosso corpo, disse Paulo em 1 Coríntios 3,16, ou não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Então, esse corpo não deve ser usado para a promoção do pecado, senão para a glória de Deus. Então, tudo é lícito, mas nem tudo convém, significa dizer que qualquer coisa que vem para que eu faça, eu tenho que primeiro passar pelo princípio da licitude. É lícito que eu faça? A Bíblia, ela tem um norte quanto à sexualidade e quanto à imoralidade. Em relação a essa questão de normalizar o que não é normal, o que a Bíblia diz que não pode, a gente vive nessa sociedade em que quer normatizar tudo, né, pastor? Inclusive, João trata bem dessa questão na primeira epístola, no capítulo 5, versículo 19, ele diz que o mundo jaz no maligno, ou está no maligno. E isso aí é uma expressão de domínio satânico, especialmente naquelas vidas que estão vazias de Deus, como eu coloquei atrás. Agora, uma coisa que é interessante a gente enfocar aqui é que a imoralidade, ela conduz o homem à perdição, mas Deus está interessado em mudar o homem. Porque Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, na primeira carta, no capítulo 4, ele diz que a vontade de Deus é a vossa santificação. E ainda em 1 Tessalonicenses 5, 23, ele diz: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do Senhor. Então, há um interesse de Deus em trabalhar o processo da santificação para ajudar o homem a sair da imoralidade. E diga-se de passagem, isso aqui é muito importante que eu vou colocar agora. Vencer a imoralidade é um desafio, porque todo ser humano, após a queda, como falei lá a princípio, ele traz consigo a natureza pecaminosa. Davi trata bem disso no Salmo 51, versículo 5. E a natureza pecaminosa, ela existe no ser humano como uma consequência do pecado. E para ele vencer sozinho essa situação pecaminosa, ele não consegue. Ele precisa da ajuda do Espírito Santo. Como bem colocou o evangelista Marcelo Teles. 1 Coríntios 3,16 e também 6,19. Que o nosso corpo, via de regra, gente, no aspecto espiritual, ele deve ser templo de Deus e morada do Espírito Santo. Glória a Deus. E é nesse aspecto, evangelista, nós como membros, né, deste corpo, o que é que o jovem, o que é que todos nós, né, porque a palavra é para todos nós, devemos fazer para glorificar a Deus em nossos membros, no nosso corpo? Muito bem. A partir do momento que a gente abraça a fé em Cristo, nós agora, além de alcançados pela graça, Paulo diz também, escrevendo a Tito no capítulo 2, versículo 11, que a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens, mas ele diz que essa graça, além de ser o canal da salvação, é uma graça que educa. Ele diz assim: ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. Então a graça por meio da qual eu sou salvo também é a graça por meio da qual eu sou mudado. É isso, essa graça ela educa o homem. O homem vem de uma vida desregrada, ele não conhecia a palavra, ele não tinha o Espírito Santo, estava sem Deus, sem paz e sem salvação. Esse era o estado deste homem. Mas agora, alcançado pela graça, ele vai ser educado, ele vai ser regrado. Por isso que a Bíblia, para nós, é mais do que um registro histórico. Ela é a nossa única regra de fé e prática. A igreja está fundamentada sobre a doutrina de Cristo e dos seus santos apóstolos. E nós vemos na palavra as orientações também quanto ao uso correto do corpo, quanto à expressão da sexualidade. Por exemplo, nós aprendemos já desde o Gênesis que a ordem de reproduzir-se, isso implica dizer que deve-se praticar o ato conjugal, foi dada a um casal, não foi dada a dois adolescentes. E Adão foi o único homem já criado adulto, né? Se a gente pudesse perguntar um dia depois da criação, quanto tempo você tem de idade, ele ia dizer um dia, não é verdade? Então Deus criou ele já um ser humano capaz de reproduzir-se e fez o casamento e disse: agora cresça
e se multiplique. Aí a gente já vê no princípio do Gênesis que Deus só tornou lícita a prática sexual para pessoas casadas, já no livro do Gênesis, né? Então, mais na frente a gente vai ver no Decálogo, não adulterarás, a Bíblia mostrando que o casamento é sagrado e que a relação sexual deve ser desfrutada apenas entre marido e mulher devidamente casados. Ela só é permitida e abençoada dentro dos limites do casamento. Então, a Bíblia ela tem muito a falar sobre este assunto e ela é a nossa única regra de fé e prática que normatiza, regulariza, dá as normas, as leis que precisamos para termos uma vida agradável a Deus e uma vida também de saúde, né, de santidade na presença do Senhor. E ainda corroborando com o que o evangelista Marcelo falou sobre a manifestação da graça, vale-se dizer que a graça é mais exigente do que a lei. E como se explica isso? Na lei, quando se adulterava, deveria ser morto. Na graça, quando se olha de forma obscena, de forma vulgar, quando se observa algo, conforme diz Mateus, para uma mulher e se faz a cobiça, então aquilo ali já é um adultério. Então por isso que a graça é mais exigente do que a lei. Agora, a graça é que leva o homem a uma vida de transformação. E essa transformação, ela começa, como já citei atrás, 1 aos Tessalonicenses 5:23, essa transformação pela graça começa de dentro para fora. É pelo espírito, pela alma e atinge o corpo. Mas o homem buscando a graça de Deus, como bem colocou o evangelista, ele consegue alcançar o domínio a respeito da imoralidade sexual. A gente, certamente todos aqui, você de casa também já ouviu alguém dizendo: irmão, mas eu pequei porque Jesus disse que a carne é fraca, né? E usa desse texto proferido por Jesus para embasar o seu pecado. Mas o pecado não é vitamina para a carne que é fraca. O senhor falou da questão do contexto ali de Coríntio, né? Muita idolatria. E estava ligado também a práticas sexuais. Há de fato essa relação? Sim, principalmente no contexto do Antigo Testamento. Por isso que, além da gente ver, como citei, no Gênesis, já ali na criação, na instituição da família, e por conseguinte, Deus dando o decálogo no pé do Monte Sinai ao povo de Israel: não adulterarás. Deus estava dando uma lei à frente do seu tempo, ou do tempo do povo de Israel, quero dizer. As nações viviam uma vida totalmente desregrada. Inclusive, Israel ia tomar posse de Canaã e deveria extinguir o povo que estava lá, porque eles faziam uniões abomináveis. Então Deus os puniria através da nação de Israel. E Deus, em Levítico capítulo 18 e 19, ele dá uma série de regras quanto a uniões abomináveis, né, mostrando exigências sanitárias, exigências que visavam a saúde sexual também, porque quando a pessoa entrega-se à imoralidade, a pessoa vai herdar as DSTs, as doenças sexualmente transmissíveis, sem falar de que o ser humano não é um pedaço de carne, ele é uma pessoa. Então, quando Deus pensou na expressão sexual, pensou que ela fosse exercida entre duas pessoas que estão casadas e que se amam e prometem viver unicamente um para o outro, né? Então, quando a pessoa entra pelo caminho da imoralidade, entra na mão contrária do plano de Deus para a sexualidade. E as consequências são as mais terríveis possíveis. Então Deus já moralizou Israel desde o seu nascedouro, né? E a gente vai ver, com o passar do tempo, que quando Israel abandonou os princípios de Deus e acabou entrando pelo caminho das nações pagãs, sofreu severos juízos, né? Nós temos o registro de Diná em Gênesis 34, que foi ver as filhas da terra e foi violentada por Siquém, não é isso? Então a gente tem outros casos, como por exemplo de Judá, não é? O irmão de José, que não cai ali por acidente, né? A gente começa a história de José em Gênesis 37 e vai até o capítulo 50, né? José, que para-se a quantidade de capítulos é semelhante à de Abraão, né? Então
a gente vê 37 falando de José e já pula para o 39. Mas no 38 mostra o comportamento imoral de Judá. Judá entrou a uma prostituta, essa que a Bíblia diz, essa expressão, e para assegurar o pagamento que ela exigiu, ele dá a ela o cajado, o lenço, né? Já José, no capítulo 39, ele vence a imoralidade sexual por intermédio daquela mulher que era a esposa do seu patrão. Então veja, a probabilidade de José cair era maior, porque ele era um jovem solteiro que tem curiosidade, passou pela puberdade, aquele momento do amadurecimento do corpo, né? Que vale dizer que a sexualidade é algo biológico, não é isso? O desejo sexual pela pessoa do sexo oposto, quem criou foi Deus. Agora, ele só deve ser desfrutado no casamento, não é? Eu costumo dizer que para o jovem Deus exige castidade e pureza, e para o casamento, para o casado só pureza, porque ele já não é mais casto, né? Então José suportou aquela tentação, e isso já antes da lei, porque o princípio antecede o mandamento, o princípio da santidade na sexualidade antecede o casamento. Então a Bíblia tem muito a dizer sobre isso. Israel, quando andou pelos caminhos de Deus, foi abençoado, mas quando imitou as nações pagãs, sofreu prejuízo. Glória a Deus. O assunto é muito bom, tem muito mais de Deus, né, nessa programação. Nós vamos a um rápido intervalo, não saia daí, compartilhe com seus amigos e familiares o nosso programa de hoje. A gente ouve ainda o presbítero Josafá louvando ao Senhor Jesus. Ó Deus, Tu sabes que eu desejo acertar, Tu sabes que eu preciso melhorar. A minha vida está em Tuas mãos. Ó Deus, sou falho e imperfeito, eu sou assim, mas sei que nunca abres mão de mim. A todo instante eu sinto a Tua mão, e é a Tua mão que me sustenta, a Tua mão que me acalenta, a Tua mão que me protege, me defende do mal. É a Tua mão que me guarda, a Tua mão que me ampara, a Tua mão que me levanta e me faz ficar de pé. A Tua mão, a Tua mão, eu sinto ela a todo instante a me segurar. A Tua mão, a Tua mão, eu sinto ela a todo instante a me guardar. Oh, aleluia. Oh Deus, sou falho e imperfeito, eu sou assim, mas sei que nunca abres mão, mas sei que nunca abres mão de mim. A todo instante eu sinto a Tua mão, é a mão dele que nos sustenta. É a Tua mão que me sustenta, a Tua mão que me acalenta, a Tua mão que me protege, me defende do mal. É a Tua mão que me guarda, a Tua mão que me ampara, a Tua mão que me levanta e me faz ficar de pé. É a Tua mão, a Tua mão, eu sinto ela a todo instante a me segurar, me sustentar. A Tua mão, a Tua mão, eu sinto ela a todo
viva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Amém, glória a Deus. E o programa The News está de volta com mais um bate-papo. E não esqueça de compartilhar o nosso programa. Você pode nos encontrar nos canais do YouTube IADPE Live e Rede Brasil Oficial. Hoje estamos conversando sobre o tema O Jovem e a Imoralidade. Hoje, conversando com o pastor Cândido de Freitas e o evangelista Marcelo Teles. Eu queria voltar neste bloco aqui já com os jovens, né, que estão aí afiados para perguntar ao pastor evangelista. O primeiro é o diácono Gabriel Belém. Fique à vontade, diácono. Pai do Senhor, pastor Cândido, o evangelista Marcelo Teles, irmão Manassés e a todos os jovens que estão participando desse programa The News Jovens. Eu queria fazer uma pergunta direcionada aos ministros. Quais as consequências espirituais para um jovem cristão que comete a imoralidade e permanece nesse erro? As consequências são muitas e graves, Gabriel. E eu até poderia pontuar aqui quais são as consequências. A primeira delas é o esfriamento espiritual. Porque no momento em que uma pessoa comete tal pecado e não confessa e deixa, ele começa a esfriar espiritualmente. Uma segunda consequência é ele se envolver por um caminho fora da vontade de Deus, porque se em primeiro lugar ele esfriou espiritualmente, agora ele vai prosseguir por uma jornada fora da vontade de Deus. Ele perde o foco espiritual, aquele foco que está em Hebreus capítulo 12, versículo 2, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, aquele que pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando as afrontas e assentou-se à destra de Deus. Então, primeiro, ele esfria espiritualmente. Segundo, ele perde o foco. E quando ele perde o foco, ele sai da direção de Deus. Uma terceira consequência é ele se excluir da igreja. Isso é uma coisa real. Quando uma pessoa comete algo errado, principalmente a questão da imoralidade, que é o que nós estamos nos referindo, e não trata daquele assunto, ele começa a se auto-excluir. Se exclui do grupo de jovens ou do grupo que faz parte, se exclui disto, se exclui daquilo, não vai mais aos cultos de oração, não vai mais aos cultos de ensino. É uma exclusão que a pessoa passa a sentir justamente por causa da frieza espiritual, do foco que ele perdeu, e ele vai começar a se excluir. Mas há uma quarta coisa também que acontece quando a pessoa não trata deste problema, é a morte espiritual. A morte espiritual é uma consequência drástica da questão da imoralidade não resolvida. Muito bem, a gente vê nos personagens, em alguns personagens bíblicos, essas consequências, né? E elas não se resumem só à questão espiritual, né? A pergunta foi na questão espiritual, mas há outros males que advêm também. Por exemplo, o que dizer de Sansão? Sansão é um protótipo de alguém que entrou pelo caminho da imoralidade sexual, irmão Gabriel, pastor Cândido, irmão Manassés, e perdeu, só fez perder, não é isso? O seu casamento foi desastroso, não é isso? Ele perdeu o nazireado, depois perdeu a visão física, seus olhos foram vazados, perdeu a liberdade, foi colocado para rodear um moinho, que era o trabalho de um jumento, de um animal de carga. Ele perdeu o Espírito Santo, porque a Bíblia diz que ele não sabia que o Espírito Santo já havia se afastado dele. Semelhantemente, Davi, quando adulterou, entrou pelo caminho da imoralidade sexual. Daí porque ele caiu de joelhos no Salmo 51 e foi logo se reaver com Deus, se retratar com Deus, porque ele sabia que ia perder o mais precioso da sua vida, que não era a coroa, não era o trono, não era o nome que ele tinha entre as nações afamado, mas ele disse: não retires de mim
o teu Espírito Santo e torna a dar-me a alegria da tua salvação. Então, respondendo diretamente também a sua pergunta, a pessoa que cai nesse pecado e persiste, ele vai chegar a um momento, como disse o pastor, de morte espiritual e vai se apartar de Deus a tal ponto que, se não houver mais arrependimento e ele falecer numa situação dessa, a condenação é certa. Pastor evangelista, é um processo, não sei, me corrijam, que não é da noite para o dia, né? E se tratando de imoralidade sexual, é algo que vai se plantando, vai se adubando, é assim que acontece? Sem sombra de dúvida, viu? A gente percebe tanto pelo exemplo bíblico como pela experiência. Assim como a santificação é um processo, também o pecado é um processo. Só que a santificação é um processo para frente, não é? E o pecado é um processo para trás, é uma involução ao invés de uma evolução. Então, a gente vê nos exemplos bíblicos que fendas vão sendo abertas, brechas, que é uma linguagem bem nossa, não é? Do nosso convívio, né? Brechas vão sendo abertas e a pessoa vai abrindo concessões, permissões. Por exemplo, hoje, se o jovem quiser vencer a imoralidade sexual, ele precisa ser radical em algumas coisas. No uso da internet, ele precisa ser muito criterioso, moderado. Porque não é que a internet só tem esse tipo de conteúdo. Ela também tem um conteúdo positivo, ela traz informação, ela aproxima pessoas, não é isso? Nós não somos monges, não somos ascetas que pregam que a santidade quer dizer se excluir do ambiente social. Mas a gente também não pode deixar de admitir que no relacionamento social, se não tivermos cuidado, nós podemos nos contaminar. Então, as mídias sociais tornaram a imoralidade mais acessível. O escritor aos Hebreus parece ser profético quando diz: o pecado que tão de perto nos rodeia, que a atualizada diz, nos assedia, porque o pecado é um assédio constante. O texto de Gênesis 39 diz que a mulher de Potifar falava cada dia a José. A gente é tentado a pensar que ela só fez uma proposta indecente, mas ela falava cada dia. Agora o texto diz porque ele venceu: e não lhe dava ouvidos. O segredo é que a proposta vinha, mas não encontrava espaço, não é isso? Então ele dizia não. O texto diz: porém ele recusou. O jovem cristão, para vencer a imoralidade sexual, ele precisa recusar. Convites virão. Na internet, no outdoor, quando estamos andando nas ruas, está lá a apelação sexual. Nas revistas, nas bancas, não é isso? Na internet, na escola, a coleguinha pega o Instagram e manda uma foto, às vezes até desnuda. E é preciso uma atitude, às vezes, enérgica de excluir aquela pessoa se eu quiser me manter puro como José. Corroborando com o que o evangelista falou e a sua pergunta, que é um processo, nós temos esse processo bem definido na carta escrita por Tiago, no capítulo 1, do versículo 12 por diante. Ele diz: bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Aí no 13 ele diz: ninguém sendo tentado diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Então, o primeiro passo é a tentação, versículo 13. No versículo 14 ele diz: mas cada um é tentado quando atraído. O segundo passo é a atração. E em seguida diz: e engodado. Engodado é seduzido. Então, primeiro passo, tentação. Segundo passo, atração. Terceiro passo, sedução. E o quarto, pela sua própria concupiscência, que é o desejo carnal descontrolado. Então, o quarto passo para a imoralidade sexual é a concupiscência. E o quinto passo, depois da concupiscência, diz o versículo 15: depois, havendo a concupiscência concebido. Interessante que o pecado, ele é aqui comparado a uma concepção, a uma gravidez, porque vai acontecendo paulatinamente. Estou dentro daquela linha da sua pergunta, o processo. Então ele diz: depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado sendo consumado gera a morte. Então, o quinto passo é o pecado e o sexto passo é a morte. Esse é o processo
pelo qual. Eu acho que era bom a gente repetir isso aqui, porque Sim, sim. é muito interessante. Ó. Tentação, depois da tentação vem a atração, depois da atração a sedução, depois da sedução a concupiscência, depois da concupiscência o pecado e depois do pecado a morte. Tem mais pergunta da plateia aí? Quem é o próximo? Tem o jovem Felipe Gabriel. Felipe Gabriel. Fica à vontade. Quero saudar todos com a paz do Senhor, pastor Cândido, evangelista Marcelo Teles, irmão Manassés e todos os irmãos que estão aqui e os que estão nos assistindo em casa. A pergunta é o seguinte: por que é que Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 18, que nenhum outro pecado afeta tanto o nosso corpo quanto a imoralidade sexual? Muito bem. O contexto ali, já falamos no primeiro bloco, né? É que Paulo está tratando com uma igreja que vivia num ambiente altamente promíscuo. Altamente. Os habitantes de Corinto praticavam a imoralidade sexual como algo normal, bem parecido com a nossa cultura, não é? Então, Paulo está ali orientando aos cristãos, aqueles convertidos, que deviam agora ter uma vida totalmente diferente da anterior, né? E que não deveriam se entregar à imoralidade sexual, porque esse é um pecado na lista das obras da carne. Em Gálatas 5,19, ele ocupa o topo: prostituição, impureza e lascívia, não é? E ele disse: olha, porque quando você peca sexualmente, você está usando o templo de Deus, que é o seu corpo, para a prática deste pecado. E Paulo adverte: aquele que destruiu o templo do Senhor, Deus o destruirá. Então, por isso a gravidade da imoralidade sexual é muito grave. No Concílio de Jerusalém, sobre a discussão do que deveria ser exigido dos gentios que estavam se convertendo à graça de Deus, uma das cláusulas foi essa, que eles deveriam se abster das relações sexuais ilícitas. Então existe a lícita e existe a ilícita, não é? Então isso é uma observação já neotestamentária, que há quem pense que o Antigo Testamento foi descartado para a igreja, mas os princípios éticos e morais do Antigo Testamento são perfeitamente aplicáveis para a norma da igreja. Então, ali a gente já vê no concílio essa decisão, porque era comum nas culturas pagãs que não receberam a influência da Torá, dos 10 mandamentos, da lei, dos profetas, as pessoas viverem à la vontade, não é? Viverem meu corpo, minhas regras, não é isso? Mas aonde o evangelho ia chegando, então o ensinamento cristocêntrico e apostólico ia dizendo: olha, o corpo de vocês não é para ser entregue à imoralidade. Pelo contrário, o pastor já abordou aqui 1 Tessalonicenses 4, onde o apóstolo Paulo diz assim, que a vontade de Deus é a vossa santificação. Vontade ali no grego é telema, que quer dizer pensar bem. Olha o que é que Deus pensa a respeito de mim, a santificação, né? Então a gente deve se abster da prostituição ou da imoralidade sexual e viver uma vida de santificação, porque isso nos honra. Enquanto a imoralidade deprecia, a santificação nos honra. Amém. Tem mais perguntas? Tem mais um. Seu nome? Júlio Cabral. Paz a todos também que estão assistindo, os ministros, Manassés, Pai do Senhor. A minha pergunta é justamente a moralidade no contexto justo-filosófico traz a ideia de ausência de normas. E como podemos lidar na atualidade com tantas propostas de anarquia moral, espiritual e até política? Bom, trabalhar uma vida de santificação, como já disse a princípio, é realmente um desafio. Mas a pergunta do jovem é: como lidar com isso? Como enfrentar esses gigantes? Como confrontar essas situações? E eu acho muito próprio no momento dizer que alguns pontos que são necessários serem postos em práticas para a gente vencer. O primeiro deles é viver uma vida de santificação. Pedro, na primeira carta, no capítulo 1, versículo 15 e o 16, ele faz menção disto, de que nós precisamos viver uma vida de santificação. E a santificação, esse conceito é meu, que eu vou dizer agora. A santificação é uma batalha espiritual contra o pecado. Para mim, é a maneira mais prática de explicar o que é a santificação. É você lutar, batalhar contra o pecado. E a santificação, ela
ela ajuda a pessoa a vencer, como você bem perguntou, essa problemática da imoralidade sexual. Além da santificação, viver uma vida bíblica, conhecer a palavra, porque a Bíblia diz em Hebreus capítulo 4, versículo 12, que a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada aguda de 2 fios, que penetra até a divisão da alma e do espírito, medulas e ossos, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então, a partir do momento em que a gente vive uma vida de santificação, em segundo lugar, vive uma vida bíblica, conhecimento da palavra, buscando o conhecimento da palavra, a gente consegue superar as crises, os desejos, os problemas da imoralidade sexual. Quando eu me refiro à questão de a gente se encher da palavra, eu me lembro do que o salmista disse no Salmo 119 e o versículo 130. Ele diz que a exposição das tuas palavras dá luz, dá entendimento aos simples. Então, se eu me encho da palavra, eu tenho luz, inclusive para vencer a problemática da imoralidade sexual. Então, primeiro, para vencer esse problema da imoralidade é preciso viver uma vida de santificação. Segundo, conhecer, se encher da palavra. Uma terceira coisa é uma vida de oração. Minha gente, a oração, e eu quero me dirigir a muitos que estão nos assistindo neste momento, de que a oração é o meio pelo qual a gente se aproxima mais de Deus. E os nossos desejos, eles são administrados, eles são controlados, eles são tratados quando nós vivemos uma vida de oração. E eu poderia até ressaltar aqui de que não existe uma outra forma mais forte, mais viável para o processo da santificação e se vencer a imoralidade sexual, senão pela oração. Uma terceira coisa também, aliás, uma quarta coisa interessante para se vencer a imoralidade sexual é a gente reforçar o nosso compromisso com Cristo. Porque viver uma vida sem compromisso não nos leva a absolutamente nada. Inclusive, eu quero trazer aqui uma parte prática. Uma parte prática. A gente às vezes vê pessoas, até jovens, que estão na igreja, mas não apresentam uma vida de um real compromisso com Cristo. Quer viver uma vida de dupla personalidade espiritual. Mundo, igreja, uma hora aqui, outra hora ali. Faz isso aqui, faz aquilo ali. Sem compromisso. E quando não se tem propósito, quando não se tem compromisso, não se consegue vencer essas adversidades, inclusive a questão da imoralidade sexual. Mas, como pastor, eu quero colocar que para tudo existe uma solução. Deus é poderoso para ajudar aquele que está caído. Inclusive dentro da igreja, a mão de Deus é poderosa para restaurar, resgatar, encher do Espírito e essa pessoa se tornar um instrumento de Deus para ajudar outros também. E eu creio que Deus está tratando com alguém neste momento de forma específica para uma restauração. Você que está vivendo uma vida muito confusa, uma vida atrapalhada, inclusive você já procurou recursos, já procurou pessoas em algum lugar, em alguma área da sua vida para encontrar uma solução e não encontrou. E esse desespero não pode tomar conta da sua vida. Deus chegou. O Deus que ajudou José está te ajudando agora também. O Deus que está conosco, Ele é poderoso para te mostrar o que tu precisas fazer. E eu venho da parte de Deus dizer que tu és um vencedor. Tu és uma vencedora. Satanás não vai ter poder para dominar toda a tua vida, porque tu estás entregando ela nas mãos de Deus e o milagre vai vir da parte do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se você deseja se reconciliar, aceitar Jesus, manda mensagem aí nas redes sociais
que estaremos orando por sua vida. Nós vamos dar uma pausa na nossa conversa para acompanhar o desenvolvimento, né, pelos jovens na missão na África. Vamos acompanhar. Saúde a todos com a paz do Senhor. Meu nome é Rebeca, eu estou falando da África do Sul e eu vim cumprir o ídolo do Senhor com os meus pais, o pastor Moisés Bezerra e a irmã Ezi. Nós estávamos cooperando como pastor presidente lá na congregação sede. E pelo que você vê, eu não estou sozinha. Tem alguém comigo que quer falar alguma coisa para vocês também. A paz do Senhor, eu sou o Vitor, filho do missionário Emanuel França e a missionária Ana Lídia. Estamos aqui servindo ao Senhor na congregação de Kennedy Street, África do Sul. Então, a gente vai falar para vocês como funciona a nossa dinâmica com os jovens aqui na África do Sul, na nossa missão. Lá na sede, nos sábados, nós temos pela manhã uma escola de música que atrai muitos jovens e nós ganhamos novos músicos para a igreja. Pela tarde, nós ensaiamos, nós temos estudos pelos nossos líderes e depois do ensaio, nós evangelizamos. Nós temos também outras duas congregações, o Palmer Ridge e o Humble Evangelho, que eles têm o mesmo modelo nos sábados. Eles só não têm a escola de música, mas eles têm o ensaio e os estudos à tarde também. E lá na Kennedy, Vitor, como eles fazem? Lá na Kennedy nós temos dois cultos. O culto dos adolescentes, que é no sábado à tarde. A gente tem a oportunidade de dar a palavra e a gente recebe ensinos também. Temos o evangelismo, que a gente faz lá. No dia do evangelismo chegamos um pouco mais cedo e vamos reunir em um lugar público, cantar louvores, dar uma palavra e procurar pessoas que estão precisando da palavra. Nós damos oportunidades. Avisamos no sábado, quando nós vamos ter o culto, e nós avisamos aos jovens, você vai dar a palavra, eles estudam em casa e meu pai também chamam eles para auxiliar durante o culto. Eles dão oportunidade, já se preparam para o futuro, para ser um obreiro da casa de Deus. O Vitor falou da evangelização. E a nossa evangelização, nós fazemos um culto ao ar livre. Nós escolhemos a casa de algum irmão que se oferece para fazer um culto. Nós fazemos esse culto, nós cantamos, entregamos literaturas e muitas pessoas são abençoadas através dessa evangelização. Nós também temos o nosso congresso. O nosso congresso é feito por congregações. Não é com todas as congregações de uma vez só, não. O Ramba tem seu congresso, o Palmeiras tem seu congresso, a sede tem e a Kennedy também, né, Vitor? Eu também gostaria de pedir oração, porque a gente vai ter o nosso congresso agora em novembro. O nosso lá na sede vai ser nos dias 7 e 8 de outubro e ore por nós, que nós possamos fazer tudo para a glória de Deus e que tudo saia lindo para Ele. E nós queremos agradecer a você que está vendo esse vídeo agora, que Deus continue abençoando a sua vida. Agradecemos ao pastor Ailton pela confiança de nos enviar para estar aqui, que não é fácil. E nós também pedimos orações pelos jovens, porque nós aqui na África do Sul, como jovens, nós precisamos bastante, né, Vitor? É verdade. Também gostaria de dizer que estou muito feliz e grato por estar aqui, mesmo virtualmente, nesse congresso, e que Deus lhe abençoe. Amém. Amém, que bênção, né? Os jovens aí na África do Sul recebam o nosso abraço, todos os nossos missionários, o evangelista Emanuel França e o pastor Moisés Bezerra. E o Vitor, né? O Vitinho tem dificuldade de falar, porque ele foi para lá, pastor, com 4 anos. O senhor já respirou esses ares, né? Como missionário. As crianças lá falam só inglês. Inclusive as minhas meninas, a mais nova, ao voltar para o Brasil, tem a dificuldade de falar português.
e teve que passar até por um processo educacional na escola, antes das turmas normais, para poder se familiarizar. E as crianças, se não tivermos cuidados, elas perdem completamente o português. Verdade. Nós vamos a um rápido intervalo daí, né? Você pode compartilhar aí o nosso canal no YouTube, tá certo? Para que outras pessoas sejam abençoadas. Vamos louvar com Evelyn Pio, vai cantar para Jesus, ela que gravou pela Berea Music, né? Os irmãos podem acompanhar aí pelo canal do YouTube Berea Music Oficial. Não deixe de entrar lá e seguir, né? E compartilhar com outras pessoas para que elas sejam também abençoadas. Vamos ouvir. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é! O nome deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Que amor é esse? Amor maior que o meu pecado. Nada vai nos separar. Oh, como esse nome tem o poder de promover não só a vida como transformação. Então eu declaro com a autoridade do Espírito Santo sobre a tua vida, hoje haverá mudança. Oh, glórias. Aleluias. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitais e vivestais. És invencível, és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. E teu é o reino, e tu é a glória, acima de todo nome estás.
Amém, glória a Deus. E já estamos de volta hoje conversando sobre o tema O Jovem e a Imoralidade. E hoje estamos com o pastor Cândido de Freitas e o evangelista Marcelo Teles. Bom, queria perguntar para os senhores, é possível identificar uma pessoa imoral? Já vê aquele retrato pela conversa, pelo olhar e às vezes pelo vestir também, pastor e evangelista? Muito bem, com certeza sim, né? Jesus disse, pelo fruto se conhece a árvore. E fruto aqui fala de atitudes externas, não é isso? Então, nós vivemos num ambiente que é muito fácil distinguir. Inclusive, o profeta Malaquias, por ser um profeta, previu que haveria a diferença entre o justo e o injusto, entre o que serve a Deus e o que não serve. Sempre houve. E hoje precisamos estar atentos a essas diferenças, né? Por exemplo, hoje é comum as pessoas se vestirem de forma provocante, né? Daí porque o cristão, ele também tem, na palavra de Deus, a forma correta de se vestir, para que, ao invés de expor a nudez, ele possa cobri-la. É interessante que lá no Éden, quando o casal que vivia nu, ainda que na inocência, caiu em pecado, eles sentiram a necessidade de se cobrir. O texto deixa claro que eles fizeram roupas pequenas para cobrir só as partes secretas. No entanto, quando Deus veio no jardim, aí eles viram que ainda estavam nus, não é? Então o Senhor fez túnicas, que é um tipo de roupa que vai dos ombros até abaixo do joelho. Então fica claro que a roupa que Adão e Eva fizeram, ela podia ser usada por baixo de outra, mas não servia para ser a única roupa. Deus providenciou a roupa que cobria o corpo todo. Uma das formas de se detectar uma pessoa imoral também é pela forma de vestir, pela forma de falar. O Paulo disse que a garganta do ímpio é como o sepulcro aberto. Ele usa essa figura de linguagem para mostrar a podridão nas palavras daquele que ainda não é convertido e vive na imoralidade. Daí porque nós precisamos ter cuidado assistindo canais de televisão, não entrarmos pelo caminho do acesso a esse humor, que na verdade é mau humor, não é? Piadas profanas, palavras de duplo sentido, que a Bíblia chama de chocarrices na corrigida, não é? São coisas obscenas que podem macular a nossa vida espiritual. Então é facilmente detectável uma pessoa que vive na imoralidade pelas palavras, pela forma de vestir e pela forma como se relaciona com outras. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. E normalmente, quando uma pessoa está cheia de algo por dentro, ela revela isto por fora. Isso na maneira de vestir, de andar, de proceder, enfim. Então, é um problema que vem lá de dentro. E uma das coisas muito sérias que nós temos sempre ensinado nas igrejas onde a gente ajuda o nosso pastor, estudos para jovens, palestras, seminários, simpósios, sempre a gente tenta trazer orientações bíblicas a respeito do cuidado que cada um deve ter, não só com a aparência, mas com o seu interior. Porque se a gente se preocupar só com o exterior e não se preocupar com o interior, fica faltando algo. De maneira que nós temos visto, pela graça e a glória e para a glória de Deus, Deus abençoar a juventude da nossa igreja. E eu quero aproveitar aqui este momento para trazer aqui, e faço isso em nome do nosso pastor, a gratidão dele e de todos nós que cooperamos com ele, em ver como a juventude da nossa igreja tem produzido frutos. E eu não quero aqui de forma nenhuma dizer que a nossa juventude está perdida e está... Não. Deus tem abençoado a nossa igreja e a juventude tem produzido frutos. A juventude da nossa igreja tem conseguido vencer nas universidades. Aqui e ali pode acontecer de um fracassar, o outro desistir, enfim, mas na sua maioria, Deus tem abençoado a nossa juventude e nós somos muito felizes e queremos dizer a vocês que continuem sempre
abençoadíssimos e fortes para serem instrumentos de Deus na terra. Glória a Deus. Tem pergunta da plateia? Quem? A jovem? A Larissa Emily. Fique à vontade. Pai Senhor, eu gostaria de perguntar acerca de como nós devemos nos blindar em ambientes como universidades, escolas, onde somos constantemente atacados com ideologias marxistas, feministas. Como nós devemos lidar com isso? Eu penso que a melhor forma da gente combater algo, isso vai acontecer naturalmente se nós nos equiparmos com as armas que temos à nossa disposição. Primeiro é vivendo diferente deles. A melhor forma de condenar uma prática é não realizando ela. Eu vou me comportar diferente. Por exemplo, Pedro disse que nós devemos ter sabedoria, mansidão e respeito quando formos interrogados acerca da razão da nossa esperança, mas nós devemos primeiro pregar o Evangelho, vivendo o Evangelho. Então as pessoas do mundo, ainda que se comportem assim, contrárias à palavra, elas estão nas trevas, na ignorância. Agora, nós que já conhecemos a palavra, temos a iluminação do Espírito Santo, precisamos nos comportar de forma contrária, vivendo a palavra, e assim nós vamos estar revelando o correto comportamento que Deus espera, não somente de nós, mas de toda a criatura. E também um preparo bíblico, né? O Salmo 119 nos diz assim: como purificará o jovem o seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra. Essas ideologias fazem pressão, né? Principalmente na igreja, que a igreja está dentro desse contexto aqui da terra, né? E nós sofremos pressão, todos nós, principalmente a juventude, que está indo para as universidades, para as escolas, e infelizmente lá o marxismo cultural se instalou e tem apregoado essa liberdade sexual, que é mais libertinagem, né? Desde a década de 60, 70 e 80, que a revolução sexual começou a ser difundida, né? Onde a sexualidade deturpada saiu do armário. Hoje uma frase muito recorrente no vocabulário brasileiro: sair do armário. Mas o que saiu do armário foi a perversão, foi a fornicação, relação sexual entre pessoas não casadas, foi o adultério, a infidelidade conjugal, a homossexualidade, não é isso? Foi o sexo sozinho, o vício solitário, arrefecendo aqui o termo que geralmente se usa. Então essas práticas que contrariam a palavra de Deus, elas estão tomando conta da sociedade, e o cristão precisa ter o seu preparo espiritual, ter uma vida correta diante de Deus, embasar a sua vida na palavra. Ele, entre o livro de ciência, matemática, filosofia, inglês, ele não pode esquecer a sua palavra. A palavra é o exemplar da Bíblia, e sobretudo, além de andar com ela, guardá-la no coração para não pecar contra o Senhor, conforme o salmista disse. Amém. Tem mais uma pergunta da jovem? Ainda, Karen. Pai Senhor, eu gostaria de perguntar o que a gente pode fazer. O Senhor nos convida à santificação, mas dentro do ambiente acadêmico, como se manter puro, manter a mente pura? Bom, essa pergunta é importante, e dentro da pergunta você já colocou uma coisa muito importante: a mente pura. Para manter a mente pura, primeiro a gente deve fazer o que Paulo disse aos Romanos no capítulo 12, versículo 2. Ele fala sobre a renovação da mente e a transformação da mente para que nós possamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, para a mente permanecer pura, é preciso estar sempre renovada. Outra coisa, o impacto da mente deve ser controlado com aquilo que Paulo falou aos Colossenses no capítulo 3. Ele diz: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima e não as que são da terra. Pensai nas coisas que são de cima. Então, a renovação da mente, ela é muito importante para se manter blindado entre uma sociedade com tantas práticas corruptas e etc. Agora, é interessante também para a gente desenvolver a vida cristã nesses ambientes onde eu já passei, outros aqui já passaram. É preciso a gente manter o nosso compromisso com Cristo. Eu, inclusive, toquei nisso lá atrás.
Gente, viver uma vida sem propósito no campo espiritual se torna presa fácil para as influências presentes. E ainda que a pessoa não tenha muito conhecimento bíblico, não tenha uma procedência religiosa pelos pais, pelos familiares, mas se ela detém aquele compromisso com o Senhor, ela vai para a Babilônia, como foi Daniel, ela vai para o Egito, como foi José, ela passa em qualquer circunstância e acontece o que acontece com a garça. A garça é uma ave bem branquinha que vive dentro dos lugares alagados, mas a sua plumagem não suja. Ela está pisando ali na lama, mas está limpinha. E nós estamos pisando na lama, nós não somos garças não, mas estamos com a vida pura diante de Deus. Então, é por aí o caminho, é manter o propósito, é buscar a Deus em oração, e as demais coisas Deus faz, pelo jovem que tem compromisso com Deus. Amém. Tem mais uma pergunta da irmã Elissandra Micaeli. Elissandra, fique à vontade. Paz do Senhor. Amém. Estávamos agora mesmo falando sobre os ataques e essas influências externas que nós, como jovens cristãos, sofremos diariamente, certo? Mas e quanto a nós, jovens cristãos, quais são as formas que nós temos para influenciar a outros nesse caminho de pureza e santidade? Muito bem, excelente pergunta, né? Hoje eles não estão deixando fácil para a gente não, pastor. Pelo menos para mim, pastor. Na verdade é um grande desafio, né? Eu costumo dizer, baseado na experiência dos personagens bíblicos, que a vida é a grande pregação. O pastor falou aqui sobre nós servirmos a Deus com compromisso real. A gente vê isso, por exemplo, vamos aproveitar aqui que o pastor lançou luz em Daniel. Olha, Daniel, Stanley Ellison, que escreveu Conhecendo Melhor o Antigo Testamento, ele diz que provavelmente Daniel tinha 12 a 14 anos quando foi levado cativo para a Babilônia. Então ele era um pré-adolescente. Cá para nós não se espera tanta firmeza de uma pessoa com tão pouca idade. Não é verdade? Mas mesmo tendo pouca idade, ele mostrou que compromisso com Deus não depende de idade. Não é isso? Seus pais exerceram uma influência muito positiva sobre ele, o que isso ajuda muito. Não é verdade? A gente não pode negar essa herança, não é, pastor? Espiritual transmitida, esse legado transmitido pelos pais ajuda bastante. O próprio nome Daniel já traz uma carga positiva, né? Deus é meu juiz, identificava ele com com a prática da sua religiosidade, vamos dizer assim. E ali naquele ambiente onde ele estava suscetível a vários ataques, não é isso? Longe de casa, não estava em Jerusalém, estava em Babilônia. Babilônia significa confusão. Veja o termo Babilônia, o que é que significa, não é? Ali ele passou por um treinamento de 3 anos, teria que mudar os nomes, aprender as línguas, também teria que comer do que o rei comia. Vale dizer que não era qualquer comida que o rei comia, a Bíblia fala manjar. Ainda hoje, quando a gente quer dizer que uma comida é boa, diz isso aí é um manjar, não é verdade? Enche a vista, né? No entanto, Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei e com o vinho que ele bebia. A gente não vai ver ali o Espírito Santo diretamente no texto dizendo Daniel não coma. A gente não vai ver ali o sacerdote ao lado dele dizendo assim Daniel não coma. A gente não vai ver ali papai e mamãe com ele dizendo Daniel, lembre do que eu ensinei. Não, a gente vai ver Daniel tomando uma decisão. Então a gente vai conseguir influenciar essa geração e pregar para eles, além das palavras, principalmente com o nosso testemunho. Não é? Jesus disse assim, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Interessante que você coloca sal na comida, ele desaparece, mas o sabor fica presente. O sal não se torna feijão. Sal é sal, feijão é feijão, arroz é arroz. Então ele está ali, mas não perde a sua identidade. Então em Daniel a gente vê um jovem compromissado com Deus, imerso numa cultura extremamente pagã, imoral, perversa, mas que manteve a sua identidade espiritual porque ele levava Deus a sério.
E decidiu aonde? No coração. Essas são as decisões de peso, não é, pastor? Não são aquelas que nós tomamos oralmente apenas. Tem gente que fala da boca para fora, não é? Mas ele tomou no coração de não se contaminar. E outra coisa bastante interessante é, para se vencer essas dificuldades, é confiar na graça. Paulo escrevendo a um jovem, porém com muita responsabilidade ele tinha, Timóteo. Mas Paulo percebeu que parece que Timóteo estava meio desanimado, estava assim meio cansado, estava decepcionado por ver seu líder preso. Aí Paulo disse para ele: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E referindo-me à questão da graça, eu me reporto também ao que o escritor aos Hebreus, no capítulo 4, principalmente o versículo 16, ele chama a gente dizendo: vamos nos aproximar do trono da graça em tempo oportuno, para que possamos achar graça e sermos ajudados dentro desta oportunidade. E eu sinto esta necessidade de dizer a todos os jovens e a tantas pessoas também que de certa forma têm se envolvido com a imoralidade, vendo pornografias, com um namoro ilícito, com práticas que desagradam a Deus. Pessoas casadas que, não obstante serem evangélicas, mas vivem na licenciosidade da sexualidade, achando que dentro de 4 paredes tudo é normal. A palavra do Senhor diz na carta aos Hebreus, no capítulo 13, versículo 4: venerado dentre todos seja o matrimônio e o leito sem mácula. Agora, aos que se dão à prostituição, Deus os julgará. Leito ali é relacionamento íntimo. E eu venho colocar neste momento que é possível sim o cristão vencer a imoralidade sexual a partir do momento em que ele reconhece o poder da graça de Deus. Ele se aproxima do trono de Deus. Eu tive uma experiência em um determinado lugar onde trabalhei, de um jovem que me procurou, viciado nos costumes particulares. E eu ouvi aquele jovem e com aflição ele me disse: pastor, eu preciso ser liberto. Ele usou essa expressão: preciso ser liberto. Eu já fiz muitas coisas e não consigo. E depois de um bom momento de conversa bíblica, eu perguntei para ele: filho, você crê que Deus pode fazer um milagre na sua vida neste momento? E em lágrimas ele respondeu que sim. Ele se ajoelhou e nós fizemos uma oração. E aquela oração chegou no trono da graça. Dias depois ele me procurou e disse: pastor, naquele momento daquela oração eu senti que eu fui liberto e estou vencendo, estou muito feliz. Ele demonstrou uma alegria muito grande pelo que Deus tinha feito na vida dele. E com quem está nos ouvindo neste momento também não é diferente. A graça de Deus estará aí. Recorre ao trono da graça e tu serás abençoado em tempo oportuno. Glória a Deus, que momento maravilhoso, né? Aprendendo, sendo instruído, né, na palavra do Senhor Jesus. Estamos caminhando já para o final. Queremos agradecer aos jovens da Casa do Senhor. Deus abençoe a todos vocês, amém? Quem gostou diz glória a Deus. Amém. Agradecendo também aqui ao nosso presbítero Josafá, que louvou o Senhor Jesus, né? E a cantora Evelyn Pio. Deus continue abençoando a nossa banda que está conosco todos os dias, né? Glória a Deus por isso. E claro, ao nosso querido pastor, Deus continue abençoando. Fique à vontade para as considerações, pastor. Eu quero agradecer ao nosso pastor presidente por este momento oportuno. Quero agradecer também à direção aqui da Rede Brasil. Eu gosto muito daqui. Vivi muito tempo por aqui e é muito bom estar sempre aqui cooperando. Deus abençoe os jovens. A gente fica feliz em ver vocês aqui. Ao irmão Marcelo Teles, Deus continue te ajudando. A Manassés, a todos os jovens, a todos os irmãos, deixo aqui meu abraço, meu carinho e vamos seguir vencendo porque Deus está conosco. Amém. Evangelista.
Amém. Nós queremos agradecer também a Deus, ao nosso pastor presidente, né, que nos dá a oportunidade de estarmos cooperando no trabalho do Senhor, que fazemos com muito prazer, muita alegria, satisfação de estar aqui ao lado do pastor Cândido. Vou dizer aqui abertamente que o pastor Cândido é o pregador da minha mocidade, né? Fazendo parte ali em Vitória, nos congressos, sempre a juventude dizia ao pastor, traga o pastor Cândido. Então eu tenho memórias vivas de pregações que o pastor Cândido nos trouxe, abençoando, né? Saudar também o irmão Manassés, a gente está sempre acompanhando pelo rádio, quando estamos indo de uma congregação para outra, a gente liga lá, né? Deus te abençoe. E também os nossos irmãos que louvam a Deus, agradecer ao evangelista Sonivaldo, né? A coordenação da Rede Brasil. É muito bom estar aqui, estar em família. Amém. Nosso presbítero, deixa também sua saudação. Amém. Agradecer a Deus, agradecer ao pastor da igreja, né, que nos dá essa oportunidade de estarmos cooperando. E é um prazer, um privilégio, como disse o evangelista Marcelo Teles, estar aqui ao lado do pastor Cândido. Apesar de ser jovem ainda, né? Não sou velho, sou casado, mas ouvi muito pastor na minha adolescência e aprendi muito. É um instrumento que Deus tem usado até hoje e é uma alegria para a gente estar aqui cooperando ao lado do pastor. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Bom, você continua com a programação da Rede Brasil, tem muito mais de Deus para sua vida, né? Aqui ao nosso lado, a nossa querida Evelyn Pio tem mais vídeos no YouTube, né? Pela Berea Music, não é isso? Os irmãos que quiserem ser mais edificados com esses louvores, podem acompanhar lá? Pode sim. Amém. Deus abençoe. E a gente termina com louvor, né? Mais um louvor para a glória de Deus. Em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás.